Fala, Dev, beleza? Mais uma Masterclass e hoje eu tô aqui para falar sobre deploy no Node.js, tranquilo? A gente vai mostrar o processo do 0 ao 100% de colocar uma aplicação que está em desenvolvimento, que ainda não lida nem com GitHub, que não lida com variáveis ambiente, com nada disso, e criar um servidor do total zero. Eu vou configurar um servidor, deixa eu tirar as atualizações aqui, configurar um servidor Linux do total zero, instalar Node, configurar ele do jeito que eu uso para as nossas aplicações Node mais simples, beleza? Lembrando que esse vídeo é mais para ser um start point, vamos dizer assim, um ponto de partida, porque daí para frente a gente consegue mudar em muitas coisas no nosso deploy. E ao longo do vídeo eu vou te dando dicas de como você pode melhorar alguns dos processos que eu vou mostrar aqui dentro. Até porque se eu fosse fazer um vídeo extremamente completo sobre deploy, envolvendo, por exemplo, Docker, orquestração de containers, eu teria que fazer no mínimo, sei lá, 70 horas de vídeo para conseguir cobrir todos esses assuntos. Não que seja o problema o tempo, mas eu não tenho exatamente todo esse conhecimento, até porque essa parte de deploy nem sempre ela precisa ficar totalmente na mão do desenvolvedor. Então não é total responsabilidade do dev, na minha opinião, saber todas as, vamos dizer assim, as especificidades do deploy. Então eu vou mostrar aqui um jeito prático, porém um jeito muito sólido da gente colocar as nossas aplicações no ar utilizando o Node, tranquilo? Então a gente vai tirar algumas dúvidas aqui dentro sobre custo para hospedagem da aplicação. Eu vou dar algumas dicas de onde eu estou hospedando as minhas aplicações em Node. A gente vai falar sobre variáveis ambiente, como que a gente consegue manter a nossa aplicação sempre rodando, mesmo se o servidor tiver que rebootar por algum motivo, como que a gente mantém a nossa aplicação caso ela dê um crash, alguma coisa assim. Então a gente vai falar sobre isso tudo. A configuração de domínio e também HTTPS, né, certificado SSL. A gente vai falar sobre configuração de serviços como bancos de dados, pode ser Postgres, pode ser Redis, pode ser MongoDB, seja lá o serviço que você estiver utilizando. A gente vai falar então também quais as melhores hospedagens, se a gente vai utilizar Heroku, se tem importância a hospedagem no fim das contas, o que a gente precisa de uma hospedagem para a gente saber se ela é boa ou não. A gente vai falar também sobre múltiplas aplicações rodando em um único servidor, então eu consigo colocar mais de uma aplicação Node rodando no mesmo servidor, talvez em subdomínios, endereços diferentes. Eu consigo colocar até uma aplicação Node e uma aplicação React. A gente vai entender um pouquinho sobre como fazer isso. Eu vou falar sobre também algumas ferramentas que eu utilizo aqui dentro, como por exemplo o PM2, né, ou PM2, sendo mais brasileiro aí possível. A gente vai falar também de uma ferramenta chamada Nginx, que é uma ferramenta muito legal para a gente lidar principalmente com essa parte de múltiplas aplicações rodando dentro do mesmo servidor. Claro que não é só essa a utilização, mas ele ajuda muito nisso. Eu vou dar alguns detalhes da utilização dessa ferramenta, mas vamos lá, para a gente não ficar aqui só na conversação. Outras coisas, 3 coisas que eu não vou falar nesse vídeo, mas se vocês quiserem que eu faça vídeo sobre isso, a gente pode sim. São coisas que vão muito mais além, então eu gostaria de fazer vídeos mais detalhados para não passar muito por cima, beleza? Eu até pensei em colocar tudo nesse vídeo, mas como eu falei, dá muito tempo de vídeo, então eu não queria estender talvez num vídeo que não fosse realmente o propósito dele. Então vamos lá, 3 coisas que eu posso separar em outros vídeos caso vocês peçam aí nos comentários. Primeiro, como monitorar a nossa aplicação, erros, logs, crashes e por aí vai. Então, como que eu posso monitorar minha aplicação? Hoje existem várias ferramentas para ajudar a gente. Nessa parte de monitoramento de performance, monitoramento de utilização de CPU, monitoramento das carries do banco de dados, monitoramento de performance de uma maneira geral, a gente tem algumas ferramentas como, por exemplo, o Grafana, que na minha opinião é muito sensacional, o Prometheus. A gente pode utilizar também uma ferramenta do Nginx, que eu vou mostrar essa ferramenta mais de monitoramento simples de memória, CPU, requisição. Eu vou mostrar nesse vídeo porque é muito fácil de configurar, mas essas mais complicadas, vamos dizer assim, como é o Grafana, como é o Prometheus, ferramentas de observabilidade, a gente vai deixar para um próximo vídeo. E também para essa parte de erros na aplicação, a gente pode utilizar o Sentry, tranquilo? Que para mim é a ferramenta mais sensacional hoje em dia para monitorar erros dentro da nossa aplicação. Para a parte de logs da nossa aplicação, a gente consegue sim utilizar o Grafana, ainda conseguir fazer algum tipo de integração, mas a gente pode utilizar algumas ferramentas até específicas para log, como é, por exemplo, a ferramenta Logstash, beleza? Então, por que eu não estou mostrando aqui as ferramentas, né? Então, eu tenho, por exemplo, o Logstash, para a gente lidar com logs, a ferramenta da Elastic Stack, né, que eu acho muito legal, da mesmo pessoal que usa o Elasticsearch. Essa ferramenta para logs acho sensacional.
Como eu falei lá antes, o Prometheus, também uma ferramenta muito bacana para a gente lidar com observabilidade, e o Grafana, também uma ferramenta muito legal para a gente ter um dashboard mais visual das coisas, né, das operações que estão acontecendo dentro da nossa aplicação. Tudo isso eu não vou conseguir mostrar aqui dentro desse vídeo, né, porque são coisas mais complicadas da gente fazer. Outra coisa que eu não vou mostrar dentro desse vídeo, eu até tentei colocar, mas ia ficar muito grande, é a gente fazer uma pipeline de CI/CD bem configurada, com ambiente de staging, com rodando os testes, rodando linting, tudo isso. Hoje, para CI/CD, basicamente, eu estou utilizando apenas GitHub Actions, que para mim é o CI/CD que faz mais sentido no momento, porque ele já está integrado com o GitHub, então a gente tem muitas coisas aqui dentro que fazem sentido, beleza? Então, um vídeo, se você quiser que eu faça um vídeo, uma masterclass mostrando do 0 ao 100%, montando uma pipeline de CI/CD, né, integração contínua e entrega contínua, totalmente do 0 ao 100%, com certeza eu posso fazer sem problemas nenhum, é uma ferramenta que eu gosto bastante. E o último vídeo, última parte que não vai estar aqui dentro, que eu também gostaria de fazer um vídeo, é sobre hospedagem específica para front-end, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar um exemplo de hospedagem com Node, que você vai poder também utilizar para suas aplicações React. Inclusive, muita gente pediu para eu mostrar a hospedagem de uma aplicação Node junto com uma aplicação React. Beleza, eu posso mostrar isso nesse vídeo, não tem problema nenhum, mas para hospedagem de aplicações exclusivamente front-end, que não lidam com o servidor, que são só arquivos estáticos, não tem a necessidade da gente configurar e utilizar um servidor Linux altamente configurável para isso. Por quê? Porque geralmente a gente não vai ter o gargalo da nossa aplicação dentro do front-end. O que eu quero dizer com gargalo? Se a nossa aplicação tiver 1 milhão de acessos, geralmente esses 1 milhão de acessos não vão impactar no front-end da nossa aplicação. Não é o front-end que vai ficar lento, é sempre o back-end. Então, para caso do nosso front-end, eu gosto muito de utilizar algumas ferramentas, por exemplo, o Netlify, que é uma ferramenta sensacional e tem um plano gratuito muito bom para a gente hospedar as nossas aplicações front-end, tranquilo? Então, ela já configura a parte de CI, CD, integração com GitHub, tem muita coisa bacana que a gente pode fazer aqui dentro. Adoraria fazer um vídeo sobre isso. Outra ferramenta que a gente pode utilizar são os próprios CDNs, mas se você tiver com mais dúvidas sobre isso, procura sobre, por exemplo, Create Hacked App Deployment, que ele mostra algumas estratégias que a gente pode fazer o deploy da nossa aplicação React. Por exemplo, a gente pode botar ela no AWS Amplify, a gente pode colocar no próprio Firebase, a gente pode colocar no GitHub Pages, Heroku, Netlify, o Zeit Now, que é uma opção bem legal. O próprio S3, né, que é o CDN da Amazon, que é só para arquivos estáticos, e aí usar o CloudFront para servir esses arquivos, funciona também muito bem. A gente tem o Surge também, que é outra aplicação muito legal. Então, assim, a gente tem várias opções para hospedar o nosso front-end de uma maneira muito mais simples que o back-end. Por isso, eu não gosto, na maioria das vezes, de hospedar o back-end, né, o front-end junto com o back-end lá no servidor. Tranquilo? Tirando todas essas dúvidas, quem quiser que eu faça vídeos, então, sobre monitoramento de aplicações, deploys automatizados, né, pipeline de CI/CD, e também hospedagem específica para front-end, deixa aí nos comentários que com certeza eu posso me organizar para fazer vídeos sobre isso. Mas agora a gente pode voltar aí pro intuito desse vídeo. Fiquei falando aí, sei lá, 8 minutos sobre algumas coisas que vão ter e algumas coisas que não vão ter no vídeo, porque às vezes tu vai já assistindo o vídeo esperando que eu fale sobre algo e eu não falo e aí fica bravo comigo, mas eu quero deixar bem claro o que eu vou tratar nesse vídeo e o que eu não vou tratar. O que eu vou falar aqui, certo, deploy no Node.js. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é escolher o servidor aonde a gente vai fazer o deploy da nossa aplicação. Pô, Diego, primeira coisa não é montar a aplicação? Sim, mas como esse vídeo tá focado em deploy, eu vou usar uma outra aplicação que eu já desenvolvi, que é a aplicação que a gente desenvolveu na Masterclass de Node com SQL. Então, é uma aplicação que eu vou precisar de um banco SQL, aqui eu vou utilizar o Postgres, poderia ser qualquer outro, e a gente vai precisar de um servidor Node rodando. Então, essa aplicação aqui, a Masterclass Node.js SQL, ela está disponível já dentro do GitHub, e a gente vai utilizar ela para fazer deploy, beleza? Mais nada além disso. Então, eu vou usar ela daqui a pouco. A gente precisa escolher agora um servidor para nossa aplicação. E hoje, quando a gente pensa em servidor, logo a gente cai nos grandes nomes, seja AWS, seja, por exemplo, um Heroku da vida, ou até uma Google Cloud Platform, Microsoft Azure. Mas aqui eu vou mostrar uma opção que eu acho muito mais simples. Não precisa ser essa opção. Tudo que eu fizer nesse vídeo vai funcionar independente do servidor que você estiver utilizando, desde que seja um servidor Ubuntu, um servidor Linux baseado até Debian, o que funcionar para você tá legal, beleza?
Beleza? Então aqui, hoje eu vou utilizar a DigitalOcean, que para mim é o servidor mais previsível possível em questão de precificação. Ou seja, a gente vai criar um servidor, ele vai custar pra gente $5 por mês. Diego, mas isso é o mínimo que eu posso pagar? Não tem como eu pagar menos? Você pode utilizar os créditos da Google Cloud Platform, que se não me engano você ganha $150 de crédito, ou até usar os 12 meses gratuitos da AWS, que vão funcionar sem problemas nenhum. Diego, mas eu consigo ser totalmente gratuito para sempre? Não faz nem sentido você me falar assim, porque, cara, se você está criando uma aplicação, de alguma forma, eu acho que você pretende ganhar dinheiro com essa aplicação, mesmo que ela seja open source. Tem várias formas da gente ganhar dinheiro com aplicações open source. Então, em algum momento, é legal a gente pagar um servidor. Mas, eu vou estar utilizando a DigitalOcean porque eu acho ela totalmente previsível. Mas a gente tem ótimas hospedagens no Brasil, tem ótimas hospedagens exteriores, né, internacionais. A gente pode utilizar a AWS, Google Cloud, Microsoft Azure. O Heroku, ele é mais autogerenciável, ele não tem tanta configuração como a gente vai fazer aqui, mas funciona também. Então aqui eu já tô logado dentro aqui do meu DigitalOcean. Aqui eu já tinha testado esse vídeo que eu tô fazendo aqui hoje, então eu vou criar ele do total zero, mas isso aqui já é um servidor que eu tinha criado basicamente com a nossa aplicação rodando, mas a gente vai criar um droplet, que ele chama aqui, que é basicamente um servidor, né, um servidor virtual do zero. Então aqui eu vou selecionar a opção Ubuntu. O plano aqui, posso deixar Standard. Eu vou selecionar a flechinha para a esquerda aqui, vou selecionar o plano de $5 por mês. Ele vem com 1 GB e uma CPU, né, memória e processamento, 25 GB de SSD, né, de disco, e 1000 GB, né, 1 TB de transferência. Beleza? A gente vem aqui embaixo, eu posso deixar selecionado São Francisco mesmo. E aqui a gente vai selecionar agora a opção de SSH Keys. Então, bora lá. Como é que eu vou fazer para me conectar com o nosso servidor? A gente pode escolher a opção de usar uma senha. Então, eu vou ter um usuário e senha, basicamente. Eu vou logar como root e vou usar uma senha que ele vai dar para a gente por e-mail. Só que isso, como ele já menciona aqui, é menos seguro. Por quê? Porque eu vou ter uma senha para acessar. Independente de onde eu acessar o meu servidor, não tem como eu bloquear o acesso de alguém. Se ele tiver a senha, ele vai acessar todo o servidor. Então, a melhor forma da gente fazer isso é configurar uma chave SSH. Se você nunca usou o DigitalOcean, você vai ter a opção aqui, ó, New SSH Key, beleza? Clicando aqui, ele vai dar as opções para utilizar o SSH Keygen para criar uma chave SSH para você. No caso, se você estiver utilizando Windows, né, que eu não recomendo, se você estiver utilizando Windows, lidar com essa parte de servidor, daí eu prefiro que você utilize um subsistema no subsistema Linux dentro do seu Windows, que hoje é totalmente possível. As novas versões do Windows, elas até já vêm com o terminal Linux. Então, se você quiser realmente continuar no Windows, fazer esse tutorial, beleza, você pode utilizar esse software que se chama Putty, ele vai te ajudar a seguir todos os processos aqui, mas eu não garanto totalmente que vai funcionar da mesma forma, porque no Windows essa parte de lidar com DevOps é bem chatinha. Então, vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, criar a nossa chave SSH. Se você nunca criou uma, como é que eu faço para saber se eu já criei uma, Diego? Você pode acessar aqui a pasta do seu usuário, né, a pasta Home do seu usuário, e vai acessar uma pasta chamada SSH. Dou um ls aqui dentro e ele precisa ter isso aqui chamado id rsa.pub. Se ele não tem ainda, quer dizer que você não criou uma chave pública, vamos dizer, da sua máquina. Então você roda ssh keygen e aqui ele vai dar o tutorial. Então ele vai falar qual arquivo você quer salvar. Aqui eu posso dar enter para tudo e ele vai pedir se você quer colocar alguma senha depois, você pode escolher. Mas aqui o que interessa pra gente é esse id rsa.pub que ele vai girar. Então eu posso simplesmente dar um cat, né, para mostrar os dados dele, ou abrir esse arquivo no meu editor de preferência. Por exemplo, eu posso abrir até no code. Então id rsa.pub. Beleza? Eu vou copiar o conteúdo da minha chave SSH. Ele tá aqui, tá aqui do outro lado. Eu não vou mostrar aqui agora. E depois de copiado, você vai colocar esse conteúdo aqui dentro e vai colocar um nome para sua chave. Por exemplo, MacBook de Diego, beleza? E vai dar um add SSH aqui. Ele vai falar que a chave já está configurada, porque eu já tenho essa chave configurada no meu DigitalOcean, mas sem problemas nenhum, a sua simplesmente vai aparecer agora nessa lista aqui. Como eu não lembro exatamente qual que é a minha, eu acho que é essa aqui, ó. Então eu vou selecionar MacBook Pro e aí a gente já está com a chave SSH configurada. Se você quiser adicionar mais chaves SSH de outros usuários, do time de dev da sua empresa, é só pedir para que todos eles façam esse passo aqui e mandem o conteúdo da chave que está dentro de id rsa.pub, beleza? A chave pública SSH. Tranquilo, agora eu vou dar um nome aqui para nossa aplicação. Eu vou chamar de Deploy Node.js.
e vou adicionar uma tag aqui chamada YouTube para eu lembrar que esse droplet eu estou utilizando para um vídeo do YouTube que eu posso deletar ele depois. E aqui a gente pode habilitar deploy automático dos arquivos do nosso servidor, né, por um preço de 20% do droplet. Então se a gente está pagando $5 no nosso droplet, ele custa $1 por mês e ele vai fazer deploy backup, que faz uma vez por semana e mantém as últimas 4 semanas. Aqui no meu caso eu não vou utilizar essa opção. Beleza, agora o nosso servidor já está sendo criado aqui dentro e a gente vai aguardar ele ser criado para a gente começar a seguir com os próximos passos. Show de bola, agora o nosso servidor já está aqui criado, deploy Node.js. Eu posso copiar esse endereço e agora através do meu terminal no Mac e no Linux você pode simplesmente escrever ssh root e o endereço, beleza? Eu vou logar como usuário root, a gente já vai criar um usuário novo. Aqui eu vou dar um yes. No Windows você consegue logar também, você só vai precisar utilizar aquele put que eu falei. Agora aqui dentro eu já estou no servidor, isso aqui já é o meu servidor lá dentro da DigitalOcean. E aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um usuário novo. Por que criar um usuário novo? Porque não é legal a gente ficar usando o usuário root ou passar o acesso desse usuário root para quem seja na nossa aplicação. Então aqui dentro eu vou começar dando um add user e eu gosto de chamar esse usuário de deploy, que vai ser o usuário utilizado para fazer deploy da nossa aplicação. Aqui eu posso escolher uma senha, vou repetir a senha não aparece aqui, tá, beleza? Enquanto eu digito. Vou colocar aqui, não preciso colocar nenhuma dessas informações. E posso dar um yes, e agora eu já tenho um usuário chamado deploy. Como é que eu sei que esse usuário foi realmente criado? Tem duas formas, eu posso rodar um su -u deploy, e agora eu vou estar logado como usuário deploy. Aqui ele deu opção su deploy, só acredito, isso, exatamente, só su deploy, e agora eu já vou estar logado como usuário de deploy, então aqui dentro eu estou agora como deploy, né, tanto que eu não tenho permissão para algumas coisas, mas eu dou um exit e agora eu já volto para o usuário root. Beleza, agora o que eu vou fazer? Eu vou dar permissões para esse usuário, para ele ser um sudoer, que a gente chama, que é basicamente um usuário que pode executar operações como administrador, desde que ele tenha a senha que a gente configurou para ele. Então, a partir desse momento, o usuário de deploy, ele pode executar, por exemplo, sudo, alguma coisa, desde que ele utilize aquela senha que a gente configurou para ele agora há pouco. Perfeito. Agora que a gente criou esse nosso usuário de deploy, o que acontece? Se eu tentar, deixa eu até dar um exit aqui, ó, se eu tentar logar no nosso servidor utilizando o usuário de deploy, a gente vai ver que não vai ser possível. Por quê? Porque ele fala que a nossa chave SSH, né, a nossa public key, não foi encontrada dentro desse usuário. Então eu vou logar novamente como root dentro aqui do nosso SSH. Beleza? Agora eu vou navegar até a pasta home. Beleza? E aqui eu posso ver que eu já tenho a pastinha deploy. Vou entrar nessa pasta deploy, vou rodar um ls aqui dentro com o -la para ele mostrar todos os arquivos, inclusive os arquivos ocultos, vamos dizer assim. E aqui dentro eu vou começar criando uma pasta ssh, mkdir ssh. Beleza? Dentro dessa pasta agora eu preciso copiar aquelas chaves SSH que já estão configuradas para o usuário root, também para o meu usuário deploy. Como que eu vou fazer isso? Eu vou dar um copy. Agora eu vou utilizar o til para referenciar a pasta home, né, a pasta do usuário root. Vou acessar a pasta SSH e vou copiar um arquivo chamado authorized keys. Beleza? Agora eu vou copiar isso para dentro de home deploy.ssh e posso simplesmente colar aqui dentro. E agora, se eu dou um ls aqui na pasta home deploy ssh, eu vejo que o authorized keys já está aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou dar um chmod, vou dar as permissões corretas. Então, para o nosso arquivo authorized keys, eu vou dar a permissão 600, beleza? Vou voltar uma pasta e para nossa pasta ssh, eu vou dar a permissão 700, beleza? Com isso, elas já estão com as permissões corretas. A única coisa que eu posso ver é que essa pasta, como eu criei ela como usuário root, ela ficou aqui com usuário root e grupo root também. Então, eu vou trocar isso, vou dar um chon -r para ele ser recursivo, fazer todos os arquivos que estão dentro dessa pasta, para o usuário deploy, grupo deploy também, e aí eu informo qual pasta que eu quero mudar, que é a nossa SSH. Agora, se eu dou um ls-la, eu posso ver que já está deploy e deploy. Sendo isso feito, o que eu posso fazer? Se eu dar um exit agora e tentar logar como deploy,
a gente vai ver que agora sim vai ser possível eu logar como deploy dentro da nossa máquina. Tranquilo? Eu vou ainda deixar logado como usuário root, para a gente fazer algumas instalações. Então, bora lá. Eu vou começar dando um apt update para eu fazer a atualização, né, do apt, né, da lista de repositórios que eu posso instalar dentro do Linux, aqui dentro. E vou dar também um apt upgrade, beleza? A gente faz isso aqui para ele dar um upgrade nas dependências que já estão instaladas. É como se fosse uma atualização aí das dependências do sistema. Isso aqui a gente faz toda vez que cria um servidor do zero, porque esse servidor pode não estar com as últimas versões das ferramentas que estão instaladas dentro deles. Então a gente aguarda mais um pouquinho. E aí a gente já vai começar a instalar o Node.js. Então vamos lá, aguardar. Já posso entrando aqui no site do Node. A gente vem aqui na versão LTS sempre, não precisa ser a mesma versão que a minha, mas tem que ser a LTS. Venho em Other Downloads, até aqui embaixo, installe Node.js via Package Manager. Procuro por Debian Ubuntu Based Linux Distributions. E agora eu venho aqui em... aqui, Official Node.js Binary Distributions. Clico aqui dentro, ele vai abrir um GitHub. Agora a gente procura até a versão LTS, que hoje é a versão 12. Então isso aqui que eu vou utilizar para instalar. Então eu estou utilizando Ubuntu, então eu vou copiar essa primeira linha. Volto no meu terminal. Aqui eu posso botar Keep the Local Version Current Installed, se aparecer. Se não aparecer, beleza. Só dá Enter aqui nas duas opções que ele aparece, depois da gente rodar o upgrade. Finalizando. Perfeito. Agora eu vou rodar aquela linha que eu copiei lá para instalar o Node. Ele vai só, na verdade, isso aqui... ele já vai, na verdade, adicionar o Node na minha lista apt. Então, agora, para instalar, é só eu rodar. Ele até dá a opção aqui, ó, sudo apt-get install -y node.js. Aqui eu não preciso do sudo, mas sem problemas, não vai mudar nada. Já vai instalar o Node. A gente aguarda mais um pouquinho. E aí, para a gente testar que o Node foi instalado, só rodar node-v e npm-v, beleza, ele já está na última versão LTS disponível. Agora eu vou entrar no site do Yarn, eu utilizo o Yarn como gerenciador de pacotes, venho em Install, seleciono aqui Debian Ubuntu. Agora a gente vai executar essa linha aqui, depois disso vamos executar essa linha aqui, perfeito, e agora a gente vai rodar essa linha aqui para... Oh, meu Deus, eu cliquei em alguma coisa, baixei alguma coisa errada. Vamos voltar. Agora a gente vai rodar essa linha aqui para instalar o Yarn. A gente aguarda um pouquinho. Perfeito, yarn-v, também yarn já está instalado. Eu utilizo o yarn, se você utiliza o npm, não precisava nem fazer esse passo aqui. Beleza, agora que a gente já está com o Node e com o yarn instalado, nós vamos instalar também o Docker. O Docker eu vou utilizar para a gente fazer a configuração dos nossos serviços, como banco de dados, seja Postgres, seja Redis, seja MongoDB. Você pode configurar esses serviços da forma mais tradicional, instalando Postgres de forma mais manual, Redis, Mongo, mas eu acho que não faz muito sentido quando a gente tem o Docker disponível para a gente. Então eu vou dar aqui um apt install docker.io, para mim é a forma mais simples da gente instalar o Docker dentro do Ubuntu. Beleza? A gente aguarda um pouquinho. Ele está finalizando aqui o progresso. Tantaram. Tranquilo, finalizou aqui o nosso progresso. Se eu rodar agora um Docker PS, eu já posso ver que eu não tenho nenhum container rodando, né? Mas o Docker está instalado, tanto que se eu rodo um Docker -h, ele já mostra todas as opções. Posso rodar, inclusive, um Docker, se eu não me engano, ele tinha um Docker status, Docker. Ele tinha uma opção que ele mostrava se o Docker estava rodando ou não. Eu acho que é o Docker Info. Não lembro exatamente, mas beleza, o Docker já está instalado. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso dar permissão para o nosso usuário deploy, que a gente criou anteriormente, rodar os comandos do Docker. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar, não preciso do sudo, né? User mod -ag e vou adicionar o nosso usuário deploy, que é esse comando aqui, dentro do grupo Docker, né? Que é o grupo dos usuários que podem rodar os comandos do Docker. Simples assim. Agora, se eu rodar um su deploy, né, para eu trocar de usuário dentro do Linux para o usuário deploy e rodar Docker PS, ele também vai ter
a opção de rodar os comandos do Docker. Então, beleza, agora a gente finalizou, vamos dizer, a parte da configuração mais pesada do servidor e agora a gente vai começar a configurar alguns serviços. Vamos começar com o banco de dados da nossa aplicação. A gente vai utilizar o Docker aqui para criar o banco Postgres, configurar um usuário para acessar esse banco Postgres e deixar ele já no jeito para quando a gente precisar também depois reiniciar o nosso servidor, o Docker já voltar automaticamente. Então a gente vai passar por todo esse passo a passo a partir de agora de configuração do banco de dados ou de qualquer outro serviço que a nossa aplicação vá utilizar. Agora a gente vai começar criando então a nossa base de dados em Postgres. Eu estou logado como usuário deploy, não como usuário root, e eu vou utilizar o Docker para criar o container que vai rodar o Postgres em si. Então eu vou procurar aqui por Docker Postgres, eu posso entrar aqui no hub do Docker, que tem todas as informações de como eu faço a utilização do Postgres com Docker. Então aqui tem o Docker Run, beleza? A gente vai configurar tudo isso aqui do zero e aqui tem as variáveis ambiente que eu posso configurar. Então bora lá, vou começar rodando Docker Run, vou dar um nome para o meu banco de dados, vou chamar de database, Postgres, tanto faz, -e para eu setar uma variável ambiente, e aqui eu vou setar a variável chamada Postgres Password, que é qual senha vai ser utilizada para o usuário root aqui da nossa aplicação. E aqui eu acho legal se você utiliza, por exemplo, aqueles MD5 online, cria uma senha bem difícil mesmo, porque essa senha aqui, ela não vai ser utilizada, ela vai ser a senha do usuário root, então ela não vai ser uma senha utilizada pela aplicação em si, tranquilo? Então aqui eu vou colocar qualquer coisa, sei lá, Node.js deploy, coloca algo bem difícil aqui dentro, dá um crypt, e ele vai gerar aqui um hash, você pode utilizar esse hash aqui como senha. Beleza? Vou jogar aqui dentro. Isso aqui vai ser a nossa senha do usuário root. Aqui eu vou fazer um redirecionamento de porta, da porta 5432 para a porta 5432 da nossa aplicação também. Então, uma coisa que é bom lembrar aqui, uma dica de segurança. Esse lado aqui é a porta, ela tem que ficar igual, 5432, porque é a porta do Postgres. Esse lado aqui, antes dos dois pontos, a gente pode mudar. A gente pode escolher uma porta única para nossa aplicação. Então, uma dica que eu posso dar inicial de segurança é que você escolha uma porta bem distinta aqui para rodar o seu Postgres, por exemplo, sei lá, 14.762. Então, e aí depois você configure essa porta aqui dentro da sua aplicação. Isso aqui já vai evitar, porque quando alguém vai atacar o seu servidor, geralmente eles vão procurar o banco de dados já rodando o Postgres na porta 5432, que é a padrão. Outra coisa que você pode fazer é nem fazer esse redirecionamento de porta. Eu estou fazendo aqui, por quê? Porque eu vou fazer esse redirecionamento de porta porque a minha aplicação ela não vai estar rodando dentro do Docker. Se eu tivesse rodando a minha aplicação também dentro do Docker, eu não precisaria fazer esse redirecionamento de porta aqui, porque eu consigo utilizar um recurso do Docker chamado Network, para ele conseguir enxergar, né, um container conseguir enxergar o outro mesmo sem ter o redirecionamento de porta. Mas aqui eu vou fazer esse redirecionamento, vou deixar na porta 5432, mas lembrando essas dicas de segurança que eu te passei aí. Outra coisa que a gente vai configurar aqui é o Restart Always. Aqui, basicamente, o que eu estou falando? Toda vez que o nosso banco Postgres der algum problema, seja o nosso container for parado, tudo mais, ele vai automaticamente restartar esse container, restartar o conteúdo desse container, que é o banco de dados Postgres, beleza? Isso aqui é bem legal, principalmente para a gente evitar que, em algum momento, se o nosso banco de dados cair, ele fique caído até a gente chegar lá e restaurar. Então, ele sempre vai restartar a nossa aplicação. E o "-d no final, aqui ele cortou, deixa eu aumentar um pouquinho o terminal, o "-d para ele rodar em Detached Mode, que é basicamente ele simplesmente rodar o nosso banco de dados e deixar rodando em background. Aqui ele deu um erro, deixa eu ver, Docker Run. Aqui eu não passei a imagem que eu quero utilizar, então depois do "-d eu vou utilizar a imagem Postgres e aqui ele já vai pegar a última versão. Então a gente aguarda aqui ele fazer o download da imagem. E aí o meu banco de dados já vai estar configurado sem problemas nenhum. A gente aguarda mais um pouquinho aqui. Show! Agora, se eu rodar Docker PS, ele já vai estar com o banco de dados rodando. E agora, como é que eu posso fazer, por exemplo, para acessar esse banco de dados? E agora, uma coisa que a gente vai fazer, assim como a gente fez no Ubuntu, é criar um usuário que vai ser utilizado pela aplicação, porque a aplicação não pode utilizar o usuário root do Postgres em produção, beleza? Lembra aquela senha que a gente criou? Guarda essa senha em algum lugar muito seguro, beleza? Eu vou botar aqui dentro do meu VS Code, depois eu anoto ela. Mas agora, essa senha a gente não vai utilizar, a aplicação não vai utilizar
finalizar. Agora, o que eu preciso fazer? Lembra que quando a gente configurou o nosso servidor, a gente não utilizou o usuário root, a gente criou um usuário deploy para que esse usuário seja o encarregado aqui depois de ser acessível, né, externamente. A gente nunca usa aquele usuário root, que é o que tem permissões para fazer tudo dentro da nossa aplicação. E assim vai ser também com o Postgres, né? A gente vai criar um usuário específico para nossa aplicação, né? Essa aplicação que a gente vai criar aqui dentro, que ele vai ter acesso somente a uma base de dados específica, né? Uma ou mais bases de dados específicas. Então, agora, a primeira coisa que eu preciso fazer é criar esse usuário. Então, eu vou dar aqui um docker exec -it, ou seja, eu vou executar um comando dentro de um container do Docker. Qual container que é esse? O container database. E qual comando que é? É o /bin/bash. Beleza? Se fosse um comando único, né, que ele iria executar e acabou, eu não precisaria do -it. O -it aqui é basicamente para eu abrir um terminal interativo, né, que eu vou poder aqui, ó, executar comandos dentro do container do Postgres. A partir desse momento aqui, ó, eu tô logado como root dentro do container do Postgres. O que eu vou fazer aqui dentro agora? Eu vou dar um su Postgres, para eu entrar como usuário Postgres aqui dentro. Antes eu estava como usuário root e eu estou agora como usuário Postgres. E aqui dentro eu vou rodar PSQL. A partir desse momento eu estou dentro da minha base de dados configurada aqui no container. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar minha base de dados nova. Eu vou chamar ela de node deploy. Né, create database, node deploy. Tem outras formas da gente criar isso. Eu gosto de criar aqui pelo PSQL, mas tem formas mais automatizadas. Eu posso configurar até aqui pelo Docker Entry Point. Tem alguns detalhes de como fazer isso, ó, aqui dentro, ó, criando um initialization script. Mas eu gosto de criar assim porque a gente vai não ter que fazer isso só às vezes na inicialização, mas mais para frente também. Então, aqui agora eu vou criar um usuário. Eu vou chamar ele de, sei lá, myapp. Tranquilo? Aqui pode dar o nome do usuário que você quiser. Vamos botar aqui, sei lá, Rocket City, para ficar mais claro. With encrypted password. E aqui a gente vai colocar a senha desse usuário dentro de chaves. Então aqui eu posso criar mais uma senha. Vou colocar aqui Rocket City, sei lá, bota algo bem... Se você não tem criatividade aqui, você pode, por exemplo, procurar aquele strong password. Aqui tem esse Passwords Generator, por exemplo. Ele vem aqui, você dá um Generate Password, ele gera uma senha bem louca, aí você pode utilizar essa senha aí. Então, eu vou botar essa senha aqui, a gente coloca ela aqui dentro, pronto, usuário criado, e agora eu vou dar permissões para a base de dados node deploy, que foi essa que eu criei aqui em cima, no usuário Rocket City. Então, o usuário Rocket City vai ter todas as permissões na base de dados node deploy. Pronto, agora posso dar exit, ele vai sair do PSQL, exit novamente para sair do usuário Postgres e exit novamente para sair do container do Docker, né, do Postgres e voltar lá para o usuário deploy dentro da nossa aplicação. A partir desse momento, nosso banco de dados ele já está configurado sem problemas nenhum para receber os acessos da nossa aplicação com esse novo usuário que a gente acabou de criar. Então, agora eu vou anotar essa senha que eu também botei aqui. Então, usuário Rocket City, senha, já está aqui do lado. Então, eu já anotei aqui, ó, já estou com o meu VS Code pronto. E agora a gente vai lembrar disso para utilizar depois. Agora que a gente já fez a configuração da nossa base de dados, a gente vai começar a fazer a configuração da nossa aplicação em si. Então, bora lá. Show! O que a gente vai fazer aqui agora é entrar lá no GitHub da Masterclass do Node com SQL. Eu vou utilizar esse repositório, mas você pode utilizar qualquer outra aplicação que utilize um banco de dados SQL. Eu vou clonar essa aplicação. Eu utilizo o SSH aqui, então deixa eu clonar dentro da minha máquina. Então deixa eu dar um exit aqui. Talvez você tenha que dar mais exits, né? Se você tiver no usuário root e tal. Então vou acessar aqui www, YouTube, e eu vou clonar esse projeto e vou chamar de deploy node. Beleza? A gente aguarda um pouquinho o projeto finalizar. Vou abrir aqui o nosso deploy node. E agora vou abrir no VS Code para a gente fazer algumas atualizações aqui dentro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar o nosso arquivo de variáveis ambiente, né, que são variáveis que vão ser customizadas de acordo com cada ambiente da nossa aplicação. Então, enquanto eu estou no ambiente local, eu vou utilizar algumas variáveis. A primeira dela é o port, qual que é a porta que eu vou usar na aplicação. Vou botar o node env também. Vou botar aqui development, né, qual que é o ambiente que eu estou rodando a minha aplicação, e eu vou botar as credenciais da base de dados. Então, aqui dentro do config database, eu tenho host, username, password e database. Então, vou copiar isso aqui, vou colocar dentro do env, e agora eu vou fazer o seguinte, vou trocar esses dois pontos aqui por igual, vou tirar também isso aqui no final. Aqui eu vou deixar só user,
password eu vou deixar como pass, e database eu vou colocar como name, né, o nome da nossa base de dados. E agora vou colocar tudo isso aqui em letra caixa alta. Beleza, então agora só deixa eu botar um DB também na frente para a gente saber que isso aqui é da base de dados. Isso aqui agora são as minhas variáveis ambientes de configuração do banco de dados, para eu conseguir fazer login no banco de dados. Enquanto eu estiver em desenvolvimento, vai ser isso aqui mesmo, ó, localhost, eu estou utilizando user e password como Docker, e a base de dados se chama SQL Node, né? Eu tenho, acho que o Docker rodando aqui, ó. Beleza, isso aqui é a minha base que eu estou rodando a aplicação, eu posso rodar sem problemas nenhum. Agora eu preciso só fazer alguns ajustes no código para eu utilizar essas credenciais aqui. Então lá dentro do meu server.js, onde eu utilizo aqui a porta, eu vou trocar por process.env.port, beleza? Se ele não for passado, eu vou rodar na 3333 mesmo. E lá dentro do database, dentro de config, eu vou botar as minhas credenciais também. Então aqui no host eu vou utilizar process.env.dbhost. No username, né, eu vou utilizar dbuser. No password, vou utilizar dbpass. E no database, eu vou utilizar dbname, beleza? Agora, eu já estou utilizando as variáveis ambiente, porém, eu não instalei o .env, que é a extensão que vai permitir eu carregar essas variáveis ambientes de dentro do arquivo .env. Então, a gente vai instalar essa extensão. E agora, dentro do arquivo server.js, que é o arquivo inicial da minha aplicação, antes de tudo eu executo require.env/config. Isso aqui automaticamente vai importar o .env e vai ler as variáveis que estão dentro do arquivo .env e deixar elas disponíveis para a minha aplicação inteira. Eu preciso também importar esse require aqui dentro do database. Por quê? Porque esse arquivo de configuração do database, ele pode ser chamado sem passar pelo server.js, e aí ele não vai ter essas informações de process env que a gente tem disponível aqui. Quando que ele é chamado sem passar pelo server.js? Quando a gente vai rodar pelo Sequelize, por exemplo, alguma migration, por exemplo, o dbmigrate, ele não passa pelo server.js, ele carrega esse arquivo direto. Então a gente precisa também carregar as variáveis ambientes aqui dentro. Para eu ver que isso aqui está tudo funcionando depois de ter configurado as minhas variáveis ambientes e ter realmente o banco de dados rodando na minha máquina local, basta eu rodar yarn sequelize dbmigrate, mas antes eu preciso rodar yarn para que ele faça a instalação de todos os pacotes. Yarn sequelize dbmigrate, beleza, ele falou aqui no migrations were executed, database schema was already up to date. Isso basicamente porque o meu banco de dados já está na versão mais recente, né? Ele não conseguiu rodar nenhuma migration. Mas se você criou o seu banco de dados agora do zero, ele vai conseguir então rodar as migrations sem problemas nenhum. Beleza, agora que eu já tenho o meu .env aqui criado, a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar ele dentro do git ignore, para ele não ser enviado, para ele não ter um controle de versão. Isso aqui não pode ser enviado para o GitHub, beleza? E aí uma coisa que eu sempre faço é criar um .env.example, que é basicamente um arquivo igual ao .env, porém sem as credenciais que podem ter problemas de segurança, vamos dizer assim. Isso aqui serve para quando algum desenvolvedor pega o nosso projeto, ele saber todas as variáveis ambientes que ele precisa declarar. Ou seja, ele vai copiar esse arquivo .env.example para dentro de um arquivo .env e vai colocar as credenciais do banco dele, credenciais de e-mail, APIs, integrações e por aí vai. Show de bola! Nossa aplicação agora ela já está criada e configurada. Então lá dentro do meu GitHub eu vou criar um repositório para a gente colocar a minha aplicação. Então vou criar um repositório aqui chamado node deploy. Beleza? Simples assim. A gente vai criar ele como público, você pode criar como privado. A única coisa que vai mudar é que se você criar um repositório privado, o seu Ubuntu não vai enxergar esse repositório por padrão. Então você vai precisar fazer o seguinte, lá dentro do seu servidor Ubuntu, você vai rodar ssh keygen, vai gerar aquela chave pública, lembra que a gente tinha falado, e aí dentro aqui do seu repositório, dentro do seu GitHub, você vai precisar aqui dentro de settings, configurar aqui na chave SSH aquela chave do seu servidor, ou seja, a partir daquele momento ele vai ter acesso a esse repositório, tranquilo? Mas eu vou utilizar aqui um repositório público, então sem problemas nenhum. Agora eu vou copiar aqui a minha URL SSH. Se você não estiver utilizando Two-Factor Authentication no GitHub Authentication, você pode utilizar a URL HTTPS sem problemas nenhum. Como eu estou utilizando esse Two-Factor, eu preciso usar a URL SSH. E aqui dentro, então, eu já tenho um Git Remote, que foi da onde eu clonei o meu repositório. Então, eu vou criar um novo remote chamado deploy.
e eu vou colocar esse SSH. E aí eu vou dar um git push deploy master, ou seja, eu vou colocar, ou melhor, faltou eu dar o commit, né? Então eu vou pegar essas configurações que eu fiz aqui e vou dar um novo commit e vou chamar de setup deployment config. E vou dar um git push agora, deploy master, para ele jogar tudo isso que eu fiz aqui dentro do meu repositório, dentro do GitHub. Isso aqui eu passei de uma forma um pouco mais rápida, né? Eu fui um pouco mais rápido nisso, porque isso aqui tem a ver com a aplicação e não com o processo de deploy em si. Então, basicamente, a gente fez com que a nossa aplicação tenha variáveis ambiente, né? Que a gente possa configurar de acordo com cada ambiente e que ela esteja preparada para ser subida lá dentro do servidor. Basicamente, só colocar isso dentro do GitHub. Agora, eu vou copiar a nossa URL aqui em cima do repositório, né? Vou acessar o nosso servidor e vou dar um cd, então, deploy. Vou logar como deploy direto, agora não preciso logar mais como root, né? Ou eu posso logar como root e dar um su deploy. Eu vou usar o usuário de deploy, não tem problema nenhum. Então, agora eu vou criar uma pastinha aqui dentro, vou chamar de app. Dentro dessa pasta app, eu vou criar uma pasta chamada server, que é onde vai ficar a nossa aplicação. Ou melhor, ao invés de criar uma pasta server, eu vou dar o git clone, né? O Git já vem instalado aqui dentro, então vou dar um git clone naquela aplicação que a gente subiu aqui dentro do GitHub e vou chamar ela de server, então é só colocar aqui no final. Beleza, já copiou, posso ver que o server já está aqui dentro. Ó, o meu server já está disponível. O que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou rodar yarn para ele fazer a instalação de todas as dependências. A gente aguarda um pouquinho. Agora, eu vou copiar aquele arquivo .env.example que a gente tinha criado antes para um arquivo chamado .env, beleza? Que são agora as credenciais que a gente vai colocar em produção. Então, eu posso ver que o arquivo .env já está criado aqui dentro. Vou dar um vim.env e aqui dentro eu vou colocar as minhas credenciais. O host aqui eu posso colocar localhost mesmo. O user precisa ser aquele usuário que a gente criou anteriormente. A minha senha eu tenho anotada aqui dentro. Então tá aqui. E o dbname, se eu não me engano, a gente chamou ele de myapp ou foi node deploy? Não lembro, eu acho que foi myapp. Deixa eu ver se eu consigo dar um scroll aqui para cima para ver se eu encontro o usuário, o db que eu criei. Não lembro, mas se não for esse, a gente vai ver. Beleza, agora eu vou fazer o seguinte, agora que meu .env já está rodando, eu vou tentar executar, né, rodar a nossa aplicação aqui dentro. Então eu vou rodar node src server.js. A gente aguarda um pouquinho, vamos ver se ele vai dar algum erro aqui dentro. Teoricamente, não deu nenhum erro. O que a gente vai fazer para testar? Eu vou aqui no DigitalOcean, vou copiar aqui o endereço do nosso servidor, que é esse aqui, e vou colocar na URL, e eu tenho uma rota lá dentro chamada users, então eu vou usar essa rota aqui. Vou dar um enter, ele deu erro porque eu não especifiquei a porta, então eu estou rodando na porta 3333, vamos lá. Agora sim, vamos aguardar um pouquinho. Ele deu um erro aqui dentro, vamos ver qual que foi o erro. Database myapp does not exist. Então, com certeza, eu errei o nome da database. Aqui, então, eu acho que deve ser node deploy. É isso mesmo, agora eu lembrei. Beleza, vou rodar novamente node src server.js. Vou carregar essa página novamente. A gente aguarda um pouquinho. Vamos ver se ele deu algum erro aqui. Deu de novo. Beleza. Relation users does not exist. Então, ele conseguiu acessar a base de dados, mas não tem nenhuma tabela lá dentro. Então, o que a gente vai fazer? Rodar yarn sequelize db migrate. Beleza? Para ele rodar as migrations da nossa aplicação. E agora sim, node src server.js. Agora, se eu dou um F5 aqui dentro, ele vai me retornar um array vazio. O meu retornou um pouquinho mais estilizado, assim, porque eu estou utilizando uma extensão chamada JSON Viewer, que ela dá essa estilização aqui para quando uma aplicação retorna um JSON. Mas a gente já está conseguindo ter acesso à nossa aplicação, inclusive ela já deu um log aqui do select que ela fez dentro do banco de dados para retornar todos os usuários, beleza? Agora, então, a gente já está com a parte da aplicação configurada com acesso ao banco de dados e agora a gente vai fazer mais algumas configurações. Para a gente hoje não basta rodar node src server.js, porque se em algum momento a nossa aplicação crashar ou por qualquer motivo, sei lá, o servidor cair e voltar, ela não vai executar sozinha de novo. Então a gente precisa ter alguma forma de manter a nossa aplicação rodando em background para sempre. E aí eu vou utilizar um cara que se chama
PM2 ou PM2. E eu vou instalar ele de forma global pelo yarn. Para isso eu vou utilizar yarn global add PM2. Se você estiver utilizando npm sem problemas nenhum, npm install -g PM2 vai funcionar da mesma forma. Vou instalar isso aqui agora. A gente aguarda um pouquinho. E por padrão, o yarn, o nosso sistema Linux, ele não vai conseguir encontrar o PM2. Ó. A gente vai rodar e ele vai falar, cara, não encontrei isso. Porque o yarn ele não registra os pacotes que ele instala de forma global por padrão dentro do Node. Então, o que a gente... Dentro do Node, dentro do Ubuntu. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou rodar yarn global bin. Então, aqui dentro é onde está o nosso PM2. Eu vou editar o arquivo chamado .bashrc. Esse arquivo .bashrc, ele está aqui na pasta do nosso usuário deploy, e ele é o arquivo que o Ubuntu executa de forma automática assim que o servidor inicializa. Então, dentro desse arquivo, lá no final, o que eu vou fazer? Eu vou dar um export path igual, aqui dentro, agora, de aspas duplas, eu vou colocar para ele executar o yarn global bin, ou eu posso copiar aquele endereço que tinha retornado quando eu rodei esse comando, e no final eu coloco dois pontos, variável path, beleza? O que eu estou fazendo aqui basicamente? A variável path é onde que o Ubuntu, onde que o Linux, né, e também o Mac e tudo mais, até o Windows tem também as variáveis ambientes, ele tem esse path, que é onde ele vai procurar os executáveis, né? Então eu quero que ele procure os executáveis na variável, eu estou adicionando uma nova pasta dentro da nossa variável path, que é a pasta do yarn global bin. Então ele vai procurar por executáveis também lá dentro. Eu vou salvar esse arquivo aqui agora, dando um esc:/wq, beleza? Eu usei o vim para mexer nesse arquivo aqui. Se você quiser utilizar o nano, qualquer outro arquivo, dá para utilizar também. E aqui dentro agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar um source no arquivo bashrc. Isso aqui, basicamente, eu estou mandando ele recarregar o arquivo bashrc. Se eu reiniciar... Isso aqui eu rodei, basicamente, para eu não precisar reiniciar o servidor para ele ler esse arquivo novamente. Se eu rodar PM2 aqui agora, a gente pode ver que o PM2 já está acessível, beleza? E agora eu vou rodar PM2 start src server.js e eu vou dar um nome. Eu vou chamar de node deploy server, para eu saber que isso aqui é o servidor da minha aplicação. Depois eu posso ter front-end, posso ter vários serviços rodando aqui dentro. Vou dar um enter aqui agora. Ele já rodou nossa aplicação, falou aqui que ele já está rodando, já tem a versão da aplicação, o PID, né, caso eu queira matar esse processo, né, o ID do processo, eu tenho o número de vezes que essa aplicação restartou, o uptime e por aí vai, o status dela, memória. Então, se eu dou um PM2 list, ele mostra exatamente isso aqui. Se eu quiser ver, por exemplo, os logs da minha aplicação, eu posso dar um PM2 logs, né, e dar, por exemplo, o node deploy server, ou posso dar simplesmente um no PM2 logs, ele vai mostrar os logs de toda a aplicação. E aqui, se eu faço uma requisição na minha aplicação, por exemplo, eu dou um F5 aqui, ele já vai mostrar os logs aqui dentro. Outro log que eu acho muito mais legal é o PM2 monit, que ele vai abrir uma interface de monitoramento com todos os processos que estão rodando no PM2. Aqui embaixo, para eu trocar esses processos, eu posso utilizar o up, down ou até o scroll do mouse, e eu posso utilizar o left e right para trocar de board. Tá vendo aquela bordinha que fica mais escurinha? Então aqui, ó, quando eu rodo de novo algo dentro da nossa aplicação, os logs aparecem aqui dentro. Então eu tenho uma forma de ver os logs mais legal, vamos dizer assim, um pouco mais fácil. Show de bola. Vamos fechar aqui agora, vou dar um Ctrl C para fechar. E a nossa aplicação agora ela já está rodando. Independente se ela crashar, dá erro, qualquer coisa assim, ela vai restartar de forma totalmente automática. Mas ainda o que não está acontecendo? Se o nosso servidor rebootar, né, se por algum motivo o nosso servidor desligar e iniciar novamente, a aplicação não vai executar sozinha. Então o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou rodar PM2 startup Ubuntu -u deploy. O que eu estou fazendo aqui? Ele vai me retornar um comando para eu executar no Ubuntu, que o meu servidor é Ubuntu, né? Se eu estivesse utilizando outro tipo de servidor, teria que trocar aqui, dentro do usuário deploy. Ou seja, ele vai me retornar um comando que vai fazer com que todos os processos que já foram executados pelo PM2 pelo usuário deploy sejam executados automaticamente quando o nosso sistema reiniciar. Aqui está o comando, eu só preciso executar isso aqui, ó. Então eu vou copiar isso aqui, vou executar. Vou botar a nossa senha que a gente configurou lá no começo, quando a gente criou o meu usuário chamado deploy. Perfeito, já funcionou. E agora, eu só tenho que ter os meus processos rodando, e assim
a partir do momento que eu estou com meus processos rodando dentro do PM2, pode ser mais de um, eu dou um PM2 Save. A partir do momento que eu dou um PM2 Save, ele vai gravar todos os processos que estão executando e vai executar automaticamente esses processos quando a nossa máquina reiniciar. Então lembra que se você colocar um novo processo aqui, por exemplo, não estou rodando mais só servidor, eu estou rodando também uma aplicação React. Você roda ela via PM2 e aí você dá um PM2 Save para ele lembrar que ele precisa rodar também aquela aplicação. Perfeito, agora a gente vai testar se tudo isso que a gente configurou está funcionando mesmo. Para isso eu vou rodar um sudo reboot dentro da nossa máquina, ele vai dar um restart na nossa aplicação. Eu vou aguardar aqui agora uns 5 minutos e daqui a pouco a gente volta para ver se tudo continua funcionando da mesma forma, se a nossa aplicação continua acessível. Show, deixei passar aqui mais ou menos 2 minutos, que eu acho que é o suficiente para a gente testar se está tudo funcionando. Eu vou de novo logar dentro do usuário deploy lá no SSH e a gente vai ver duas coisas. Primeiro, se o banco de dados continua rodando, então eu vou rodar docker ps. A gente aguarda um pouquinho. Beleza, a gente pode ver aqui ó, que o Postgres está rodando. Tranquilo? Então, isso aqui já é suficiente para eu entender que toda vez que o meu servidor reiniciar, o banco de dados vai automaticamente ser reinicializado também. E eu vou rodar PM2 list e a nossa aplicação também precisa estar rodando. Vamos ver? Show de bola, a aplicação continua rodando a 75 segundos. Vou dar um F5 aqui para garantir dentro da minha página. Beleza, agora a gente garantiu que a nossa aplicação continue rodando com o banco de dados, independente se o servidor cair, se a aplicação crashar, qualquer coisa assim, a nossa aplicação vai continuar sempre rodando. Agora que a gente terminou aí a configuração da nossa aplicação, que ela já está rodando, uma coisa que a gente não quer é que a aplicação rode na porta 3333, mas não basta simplesmente pegar o Node, até funciona, mas não é legal a gente vir aqui dentro da nossa aplicação, né, dentro do app, aqui no nosso server e lá no ponto .env, utilizar a porta 80. Por quê? Porque a gente não vai conseguir ter mais de uma aplicação rodando e acaba que a gente pula algumas recomendações de segurança quando a gente faz isso, expondo o Node diretamente na porta 80. Para isso, a gente vai utilizar um carinha chamado Nginx, que é um proxy reverso. Basicamente, o que eu quero dizer? Ele vai lidar com, basicamente, o endereço, né? Quando a gente pega um endereço, para eu redirecionar esse endereço para alguma aplicação dentro do meu servidor. Essa aplicação pode ser Node, pode ser PHP, pode ser Ruby, pode ser com o que quiser. Ele lida com todo tipo de aplicação, ele não é específico para Node. Mas no Node ele é muito simples, porque o Node ele já está rodando dentro de uma porta na nossa aplicação. Então o que a gente vai fazer? Eu vou falar para ele que toda vez que eu acessar o domínio tal, por exemplo, testdeploy.rocketcity.com.br, eu quero redirecionar isso para esse endereço aqui. Simples assim, ele já vai conseguir fazer. Então, eu vou começar instalando o Nginx. Então, eu vou logar aqui como usuário root. Então, eu vou dar um sudo su root. Vou botar aqui a minha senha do deploy, ou eu rodo com SSH, lá, logo com SSH no root. E aqui eu vou dar um apt install Nginx. A gente aguarda ele fazer essa instalação, dou um "-y" aqui confirmando. Beleza, a partir desse momento o Nginx já vai estar instalado. Como que eu faço para verificar que o Nginx está instalado? Eu posso acessar o endereço da minha aplicação sem porta, sem nada, ó, só o endereço. Ele vai retornar um welcome do Nginx. Perfeito, a partir desse momento eu sei que o Nginx está funcionando. Volto lá no meu terminal e agora o que eu vou fazer? Primeiramente eu vou desabilitar essa página inicial e eu vou criar a nossa aplicação. Então aqui eu posso acessar a pasta /etc /nginx /sites available. Aqui dentro é onde vão estar as configurações de cada uma das minhas aplicações aqui dentro. Por padrão, ele vem com essa aplicação default, né, que é basicamente essa configuração aqui do Nginx. Mas eu não vou precisar dela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou remover essa aplicação do ar. Então, dentro do Nginx, a gente tem duas pastas, a sites available e as sites enabled. Por quê? Porque eu posso ter configurações pré-criadas, né, de alguns sites, mas elas não estarem habilitadas. Então aqui dentro dos sites enabled, eu tenho também o nosso default, mas eu posso perceber que ele ficou azul aqui. Por quê? Porque o nosso default, ele é apenas um link simbólico para pasta, né, para o arquivo default que está lá dentro dos sites available. Então, toda vez que eu quero habilitar um site, eu simplesmente crio um link simbólico dele aqui dentro dos sites enabled. Eu nunca vou criar diretamente o arquivo de configuração aqui dentro. Como eu quero desabilitar esse default, eu vou remover ele de dentro dos sites enabled e ele já vai estar removido. Agora eu só preciso rodar um service nginx restart. E agora a gente dá um F5 e ele já não vai mais estar disponível.
Show! Então agora a gente vai voltar para a pasta Sites Available, que é onde eu crio as minhas configurações, e aqui eu vou criar um novo arquivo, beleza? Eu posso até copiar o default, para a gente já partir de uma configuração padrão, para dentro de um arquivo chamado... Vamos lá, a gente pode dar o nome que a gente quiser para nossa aplicação. Eu vou chamar de Node Deploy Server, qualquer coisa assim, a gente pode chamar como eu preferir. Então, vou criar esse Node Deploy Server e eu vou abrir agora esse arquivo através do Vim. Para a gente ver a configuração do zero, eu vou deletar tudo que tem aqui dentro. Então, eu vou apertar D, né, sem apertar nada antes, D, e Shift G, né, ou G maiúsculo, ele vai deletar tudo que tem no conteúdo desse arquivo. Aperto o I aqui dentro do Vim para eu entrar no Insert Mode, para eu conseguir digitar coisas aqui dentro. E agora a gente vai começar a fazer algumas configurações. Como eu não vou digitar tudo isso aqui do zero, eu vou deixar um GIST aqui embaixo para você copiar, né, vai ser o GIST com numeração 1.0, que tem as configurações do Nginx. Então, você vai simplesmente copiar tudo que eu coloquei dentro desse GIST aqui dentro. Duas coisas que a gente vai precisar mudar aqui dentro. O server name, então a gente vai precisar colocar um endereço que a nossa aplicação vai rodar. Então aqui vai basicamente colocar o domínio da sua aplicação. Então aqui no meu caso eu vou estar utilizando um subdomínio. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, o subdomínio testdeploy.rocketcity.com.br. O location aqui, a gente vai deixar barra. Se eu quisesse, por exemplo, que ele rodasse em testdeploy.com.br/API, era só eu colocar API aqui no final. Mas eu quero que ele rode já na raiz, né, testdeploy.rocketcity.com.br, já vai acessar a API, então eu deixo o location aqui apenas como barra. E agora aqui dentro desse proxy pass, eu vou colocar 127.0.0.1, sem problemas nenhum, e aqui eu vou colocar a porta que a nossa aplicação está rodando. Então, se você lembrar, eu deixei o Node rodando na porta 3333. É isso que eu preciso fazer. E aí o pessoal me pergunta, Diego, como que eu tenho mais sites rodando dentro do mesmo servidor? É só eu criar mais arquivos como esse. Então, por exemplo, eu criei um chamado Node Deploy Server. Se eu tivesse outra aplicação, era só eu criar outro arquivo desse, com outro domínio, com outra porta do Node executando e acabou. Simples assim, não precisaria fazer mais nada além disso. Agora que essa configuração ela já está disponível aqui dentro do Nginx, o que eu preciso fazer é habilitar essa configuração. Então, você lembra que lá dentro do Sites Enabled, eu preciso criar um link simbólico para esse arquivo que está dentro do Sites Available. Como que eu vou fazer isso? Para eu criar um link simbólico, eu uso o LN -S, né, para dizer que é um symbolic link. E agora eu vou passar o caminho lá do meu Sites Available. Então, /etc, /nginx, /sites available, /node deploy server. E aí eu vou colocar ele dentro de /etc, /nginx, /sites enable. Beleza? Dou um Enter aqui agora. Se eu dou um ls-la, eu posso ver que ele já está a configuração aqui dentro. E agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um Nginx, meu Deus, esse nome é muito esquisito, né? Nginx, eu tenho que me acostumar sempre. Dou um Nginx -t para testar se as configurações estão tudo ok. Se as configurações, se você esquecer um ponto e vírgula, alguma coisa assim, ele já vai dar erro aqui agora, então você precisa arrumar esses erros antes de prosseguir. E agora eu vou dar um service Nginx restart para ele restartar o serviço do Nginx e agora a gente vai testar se está funcionando. Mas antes de eu conseguir testar se está funcionando, eu preciso configurar para que esse domínio que a gente configurou realmente esteja funcional. Então lá dentro do Sites Available, a gente configurou aqui o domínio testdeploy.rocketcity.com.br. E aí, dependendo de onde você comprou o seu domínio, você vai ter que fazer algumas configurações um pouquinho diferentes. Então, hoje, o meu domínio está dentro aqui da DigitalOcean. Então, eu vou acessar aqui a organização da Rocket City. A gente aguarda um pouquinho. A gente acessa a aba Networking. Então, aqui na esquerda, eu venho em Networking. Cadê Networking? Beleza? Agora, aqui dentro, eu venho em rocketcity.com.br, que é o meu domínio. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo record, né, que a gente chama, uma nova instrução aqui dentro do domínio da DigitalOcean. A gente pode utilizar tanto, isso funciona mesmo na DigitalOcean, se você tem domínio, sei lá, na GoDaddy, qualquer um, cara. Tudo vai funcionar assim. Você vai criar um registro do tipo A, que é um alias, né, que é um redirecionamento. Aqui eu vou colocar o nosso domínio, testdeploy. Aqui embaixo ele já mostrou como vai ficar o resultado, testdeploy.rocketcity.com.br. E eu vou botar o IP da nossa máquina aqui dentro. Então, o IP é esse aqui, ó, 17167. Esse aqui é o meu IP, né? Você tem que usar o IP, o seu IP. Vou colocar aqui dentro. Deixa eu tirar o HTTP aqui, deixar só o IP mesmo. E vou dar um create record. Agora, isso aqui pode demorar algum tempinho, até algumas horas, né? Para a gente acompanhar esse processo, eu utilizo um site chamado What's My DNS.
beleza? O que a gente faz aqui dentro? Eu jogo o domínio aqui dentro, então test.deploy.rocketcity.com.br, seleciono a opção A aqui dentro e dou um search. E aqui ele vai mostrar aonde já propagou e aonde não propagou ainda. Aqui a gente pode ver que o meu ele propagou já automaticamente em todos os lugares. Então o seu pode acabar demorando, principalmente se for a primeira vez, aí a primeira configuração demora um pouquinho mais. Então agora que o nosso domínio já está configurado, o que a gente vai fazer? Volto aqui no meu servidor. Não lembro se eu já dei um restart no Nginx. Beleza, agora eu dei restart e eu vou tentar acessar o nosso site. Então testdeploy.rocketcity.com.br/users, né, que é aquela rota que retorna os usuários. Vamos lá? Vou dar um enter. Show de bola, já retornou os meus usuários, então agora o domínio já está configurado. O que falta aqui para a gente agora? Configurar o certificado SSL, né, para a gente conseguir acessar via HTTPS, e também a gente vai fazer um leve monitoramento da nossa aplicação, que vai ficar bem legal, e aí a gente vai finalizar esse vídeo. Claro que a gente não vai conseguir entrar mais a fundo em monitoramento, a gente não vai conseguir entrar mais a fundo naqueles assuntos que eu citei no começo do vídeo, que é a questão de deploy mais automatizado, né, fazer uma pipeline de integração contínua, de entrega contínua, que eu quero com certeza abordar isso em outro vídeo, e também uma hospedagem mais fixa para front-end. Mas eu vou mostrar aqui então como a gente faz o SSL, um monitoramento mais simples, e eu vou fazer também duas aplicações rodando dentro desse mesmo servidor, e aí a gente finaliza. Vamos lá então, agora a gente vai para a parte de configurar o SSL, né, o certificado SSL, que é o HTTPS, para nossa aplicação aqui ficar com um HTTPS na frente da URL. Para isso, existem várias formas da gente configurar o certificado SSL e existem vários certificados diferentes. Por exemplo, tem o EV Certificate SSL. Tem vários certificados. Eu acho que a gente deve ter algum site, por exemplo, esse Global Sign, que ele explica a diferença de todos os certificados, né? A gente consegue ter vários tipos de certificados. Para a grande maioria das aplicações, esse EV que eu falei, ó, ele fica com o nome da empresa aqui na frente e tudo mais, é muito utilizado por empresas maiores, mas para a grande maioria das aplicações, a gente pode ter um certificado bem mais simples do que esse, e geralmente a gente tem que entender qual que é o propósito da nossa aplicação. Eu não sou o mestre que entende sobre certificados, mas eu sei que, por exemplo, quando você lida com cartão, que é um e-commerce, você precisa de um certificado um pouco mais forte, aí por diante, mas para a grande maioria das aplicações comerciais, das aplicações mais simples, que você não faz transação diretamente, liga com banco, essas coisas assim, você pode ter um certificado muito simples. Para isso a gente vai utilizar uma iniciativa que se chama Let's Encrypt. Esse Let's Encrypt é basicamente o que já diz o site, certificados SSL gratuitos, tranquilo? Então, como que a gente faz para configurar o Let's Encrypt dentro da nossa página? A gente vai utilizar um carinha chamado certbot. Então, eu posso procurar por certbot, vou entrar aqui no site, e aí eu vou falar simplesmente o seguinte: eu estou utilizando Nginx, né? Nginx, meu Jesus amado, errei de novo, e estou utilizando aqui Ubuntu na sua versão 18.04, se eu não me engano, é a versão que eu estou utilizando ali. E agora ele vai pedir vários comandos para eu executar. Eu posso executar um de cada vez, ou posso copiar e executar vários de uma vez só também, é possível. Mas eu vou deixar aqui um por um, vamos lá. Ó, estou executando cada um desses aqui. Aguardo 100%. Foi o último. E agora o update para ele. Vou dar um enter aqui que ele pediu, ó. Tem que dar enter. Agora o update para finalizar. E aí pronto, agora é só dar o install tanto no certbot quanto nesse Python certbot Nginx. Vou dar um Y aqui para confirmar. Aguardo a instalação. E aí basicamente a gente já está finalizado. Só rodar esse comando aqui, ó, sudo certbot nginx, né? Eu nem precisaria do sudo porque eu já estou com o usuário root, mas eu boto todos os comandos com sudo porque se assim você tiver no usuário deploy vai funcionar também. Então vamos lá, rodar nginx. Agora a gente vai colocar qual que é o nosso endereço de e-mail para caso dê algum problema com a renovação automática, né? Porque ele vai renovar em um ano esse certificado, se eu não me engano. Então a gente coloca um e-mail, aqui a gente dá um agree, né, nos termos de serviço. Aqui eu geralmente seleciono não, que é porque eu não quero compartilhar o meu e-mail com o electronic, blá 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 blá. Vamos lá. E aqui ele pergunta quais sites eu quero habilitar o HTTPS. No meu caso eu tenho um só. Eu posso dar um enter que ele seleciona todos automaticamente. Se eu quisesse separar, por exemplo, eu quero só no site 1 e no 2, eu dou 1,2 ou 1 espaço 2, vai funcionar. Como aqui no meu caso eu quero que todos tenham HTTPS, eu dou enter.
E agora ele vai começar a gerar os certificados. Show, ele já finalizou e agora ele faz uma pergunta, se eu quero redirecionar todo o tráfego que vem do HTTP para o HTTPS ou eu quero deixar o site acessível tanto HTTP quanto HTTPS. Para mim não faz sentido, eu vou redirecionar tudo que vem de HTTP para HTTPS e ele vai fazer toda a configuração sozinho. Então vou selecionar a opção 2 e pronto. Aqui embaixo o que ele faz? Ele dá uma opção caso eu queira testar a renovação automática. Então, quando eu utilizo o CertBot, ele vai fazer uma renovação automática, que ele já falou que ele vai expirar em 2020, no mês 3, no dia 2, e ele vai fazer a renovação automática, beleza? Se a gente quiser testar essa renovação automática para ver se ela está funcionando, basta a gente rodar isso agora mesmo, ele vai tentar renovar esse certificado que nem está expirado, só para testar se realmente está funcionando. Mas eu não vou rodar, e agora, simplesmente, só dá um F5 aqui na aplicação e pronto, ele já redirecionou para HTTPS. Como que eu sei disso? Se eu copiar o URL e colar em outro lugar, tá com HTTPS já, ele saiu também aquele non-secure que tinha aqui dentro e botou o cadeado connection is secure. Então pronto, a gente já tá com o HTTPS dentro da nossa máquina. Então a gente conseguiu configurar isso de uma forma bem simples utilizando essa iniciativa Let's Encrypt. A galera que é das antigas aí que precisava configurar o certificado SSL na mão, pode botar aí nos comentários. A galera que passou por essa época, cara, era bem chato ter que colocar certificado SSL, principalmente se a gente quisesse colocar em todo o site de cliente. Eu trabalhava em agência digital numa época, cara, era muito chato mesmo. Então, vamos lá. Agora que a gente terminou a configuração do SSL, a gente vai para os últimos 2 passos desse vídeo. A primeira, eu vou colocar um simples monitoramento para a gente ter pelo menos um pouquinho de monitoramento do nosso servidor, saber o tanto de requisição que ele está recebendo, CPU, memória, para a gente ter um pouquinho de monitoramento nisso. Claro que eu quero fazer um vídeo bem mais detalhado sobre isso. Eu vou abrir esse site que se chama amplify.nginx.com. Deixa eu deslogar aqui, a gente vai fazer o login todo de novo. Aqui no meu caso você vem em Create Account, cria a sua conta com o Google mesmo. Eu já tenho a minha conta, então vou dar só um Sign In with Google, beleza? Deixa eu selecionar a minha conta aqui pessoal. E esse Amplify, ele é um monitoramento do próprio Nginx gratuito. Vou criar um novo sistema, no seu caso, provavelmente o teu não deve ter nenhum aqui, então você já vai abrir essa tela. E agora você vai executar cada um desses comandos aqui dentro do terminal. Então vamos lá. Primeiro eu vou instalar o Amplify, então eu instalei, aqui é um ou outro, né? Não é os dois, ó. E agora eu já vou executar esse arquivo que a gente acabou de baixar. Então vamos lá, ele vai fazer toda a instalação do Amplify. A gente aguarda bem um pouquinho aqui. Ele já vai dar todos os passos. Isso é todo automático a instalação, a gente não precisa fazer nada. Vamos aguardar um pouquinho. No stubs in Nginx. Beleza, isso aqui é sem problema, a gente já vai arrumar. Tranquilo, já deu certo. Agora a gente vem aqui e dá um continue. Beleza? Ele vai pedir mais algumas configurações. Então vamos lá. A gente vai começar acessando a pasta do Nginx. Beleza? Já estamos na pasta. A gente vai copiar isso aqui só para ver se existe o arquivo. Então ele tem que retornar isso aqui, ó. Show de bola. Agora a gente vai abrir esse arquivo aqui, ó. Então vamos lá. Vou dar um vim. Eu gosto de usar o vim. Não precisa do cat aqui na frente. Então eu vou botar só o caminho. Vou dar o vim e o nome do arquivo, beleza? Aqui dentro vou botar em modo insert, apertando o I e vou copiar. Aqui ele já copia tudo, ó. Vou dar um enter e aí já tá pronto, um command V, né? E vou dar ESC, WQ e salvei o arquivo. Agora eu vou copiar esse comando só para verificar se ele vai trazer alguma coisa, beleza? Tá tudo certo. E agora a gente vai matar o Nginx e ele vai iniciar novamente. Perfeito, vamos dar um continue. A gente já tá tudo certo. Isso aqui é só pra gente configurar algumas coisas a mais, mas não tem tanta necessidade nesse momento, é só pra gente ver o log de erro e o log de acesso do Nginx aqui dentro, mas eu vou dar um finish aqui dentro e no meu caso já apareceu aqui a minha aplicação, ó, deploy-node.js. Agora aqui dentro desse deploy-node.js a gente vai ver que ele tá com collecting metrics. Por quê? Porque ele não tem nada para mostrar ainda porque a nossa aplicação acabou de ir ao ar, certo? Então eu vou dar alguns F5s aqui na nossa aplicação, só para ele começar a coletar alguns dados, e aí a gente pode aguardar um pouquinho, daqui a pouco esses gráficos vão começar a aparecer dados aqui dentro, todos eles são em tempo real, tranquilo? Posso dar um F5 aqui para dar uma forçada para ver se ele vai buscar algumas informações, mas ele ainda não conseguiu buscar todas essas informações, então vamos aguardar um pouquinho, daqui a pouco eu dou mais um F5, vamos lá.
Show, eu esperei mais alguns minutos aqui dentro, né? Deu mais ou menos uns 2 minutos, rodei algumas requisições e aqui já começaram a aparecer algumas informações nos gráficos. Então a gente tem, por exemplo, o número de requisições feitas, né? Quando o gráfico estiver maior aqui vai ser mais fácil a gente visualizar. Então isso aqui é a média no número de requisições por minuto, se eu não me engano, então a gente consegue ter essas informações. Aqui a gente tem o número de conexões ativas, beleza? Aqui são conexões HTTP, conexões que não idle, né, que estão, por exemplo, só sem, que estão, vamos dizer, sem interação do usuário. A gente tem aqui erros que acontecem, então aqui a gente pode ver que teve erro, não teve erro nenhum, um erro, na verdade, de código 400, então provavelmente alguma rota que não foi encontrada. Então, assim, tem várias informações que a gente pode encontrar aqui dentro. Então, como eu falei também, a gente tem as informações do sistema. Então, o tanto de CPU que foi utilizado, ó, a gente chegou aqui num pico de 1.38 de CPU utilizada pelo usuário, né, por aplicações configuradas pelo usuário. Aqui a gente tem load average, a gente tem também informações da rede, informações de memória do servidor, então a gente está aí numa média de 1 GB de memória sendo utilizada nesse momento. Ou melhor, 1 GB de memória é o total e 360 MB de memória sendo utilizado no momento. I/O, né, basicamente input e outputs aqui do sistema, escritas e leituras. A gente tem uso de disco, né, quanto de disco está sendo utilizado. A gente tem no máximo 24 GB, está sendo usado 2.5. Então isso aqui dá pra gente ter muito controle de dentro da nossa máquina. Claro que isso aqui não são todas as métricas de monitoramento e observabilidade que a gente precisa dentro de um sistema, mas com certeza isso não vai ser só com uma ferramenta assim tão fácil de ser instalada. A gente precisaria ter mais ferramentas em cima da nossa aplicação sendo utilizadas, né, que é o caso do Grafana, Prometheus e tudo mais. Então, beleza, a gente fez agora, eu vou mostrar um exemplo básico de como que a gente pode ter mais de uma aplicação rodando aqui dentro. Então, lembra que eu tinha lá os sites available, que são todos os sites que eu tenho na minha aplicação. Então, vamos supor que em algum momento eu crie outro servidor Node aqui dentro. Então, eu vou duplicar esse Node Deploy Server e botar o nome dele por Node 2-server. Beleza? Missing destination file. Ah, não, pera. Eu escrevi Node. Agora sim, Node 2 Server. Beleza, agora eu tenho um outro que se chama Node 2 Server. Eu vou simplesmente acessar ele. Vou trocar o server name. Então, se eu quiser botar outro domínio aqui dentro, beleza? É só eu colocar aqui, por exemplo, test deploy 2. E aqui, só botar ele para rodar em outra porta. Então, se a gente tivesse outro servidor Node rodando em outra porta, simples assim, e a gente criaria o link simbólico como eu mostrei antes, ln-s, passaria todo o caminho aqui, ó, etc /nginx /sites available /node 2, e aí passaria lá para dentro de etc nginx sites enabled, e aí ele já estaria criado. E aí pronto, é só eu fazer o mesmo processo de colocar a aplicação aqui dentro, fazer ela rodar nessa porta que a gente escolheu, né, nessa outra porta, configurar um novo domínio e acabou, a gente tem duas aplicações rodando, tranquilo? Para aplicações React não muda muito, por mais que a gente tenha uma aplicação React e a gente gera a build, né, da aplicação, a gente só precisa seguir alguns passos a mais. E tem lá naquele guia que eu mostrei anteriormente, aqui no Create React App Deployment, para a gente colocar a nossa aplicação aqui dentro. Então, basicamente, o que a gente faz? Quando a gente tem rotas na nossa aplicação, a gente cria um servidorzinho Express aqui para nossa aplicação React. E quando a gente tem as rotas, eu só troco esse app.get ao invés de uma barra por um asterisco. Ele até mostra aqui, ó, Serving Apps with Client-Side Routing. Aí a gente vai executar esse servidor aqui em uma porta qualquer, pode ser a 9000, pode ser 4000, pode ser a porta que tu quiser, e vai fazer essas configurações no Nginx como eu mostrei aqui. Então, a nossa aplicação React ela também vai estar executando com um servidor Node, beleza? Isso é basicamente para aplicações que utilizam Client-Side Routing, ou seja, rotas com React Router DOM e aí por diante, né, que usa a History API. Então, se a sua aplicação não utiliza a History API, você pode utilizar uma outra solução, como por exemplo o Static Server, tem várias outras soluções aqui dentro. Mas como eu falei, eu gostaria muito em outro vídeo a abordar mais esse assunto de deploy de front-end, porque eu não acho que a melhor alternativa que a gente tem hoje é fazer o deploy de um front-end dentro de um servidor como um DigitalOcean, um AWS EC2, um Heroku da vida. A gente tem muitas outras opções, como por exemplo o próprio Netlify, o Firebase, que são muito mais flexíveis e fáceis da gente fazer
fazer essa utilização. Tranquilo? Então fica aí esse vídeo mostrando todo o processo de deploy de uma aplicação Node. Ela está aqui usando já em HTTPS. Claro que a gente não configurou algumas coisas, que é mais a parte de monitoramento, que poderemos entrar em outro vídeo, a parte de CI/CD, né, a parte de integração contínua. Então toda vez que eu envio um código para o GitHub, ele já baixar esse código na máquina, já rodar as migrations, fazer as instalações do Yarn, fazer tudo isso sozinho, né, restartar o PM2. Então tudo isso a gente consegue colocar numa pipeline de integração contínua, que com certeza seria legal eu abordar isso no outro vídeo, e também a parte de deploy do front-end. Então são mais alguns vídeos aí que a gente consegue tratar bastante sobre essa parte mais DevOps, vamos dizer assim. Mas claro, se você curtiu esse vídeo, por favor, deixa aí embaixo um comentário, um like, um comentário falando o que você curtiu, o que você faz de diferente, algumas dicas, se você quiser deixar algumas sugestões para os próximos vídeos que a gente vai abordar aqui no canal envolvendo sobre deploy, se você quiser deixar também os seus pedidos aí desses vídeos que eu dei a sugestão da gente ter, a questão de observabilidade, CI/CD e a parte de deploy do front-end, também deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e valeu!